Imagine um homem no auge do seu poder, governando a poderosa República de Veneza, a nação que naquela época era a mais rica e influente de todo o Mediterrâneo. E de repente, em uma noite de setembro de 978, ele desaparece sem deixar rastros, abandonando o trono, a família e a fortuna. Esse homem foi São Pedro Orseolo, o doge que trocou a sua coroa, o seu corno ducal, né, o corno ducal do doge de Veneza, pelo hábito de monge. É importante que a gente acompanhe a trajetória desse santo tão pouco mencionado, mas muito importante para os vênetos, São Pedro Orseolo, que a sua data é justamente o dia 10 de janeiro. A trajetória antes do trono é muito importante que a gente acompanhe um pouco sobre isso. Pedro Orseolo, antes de ser doge, né, ele nasceu em 928 em uma das famílias mais nobres da República de Veneza, da capital mesmo, Veneza. Desde cedo ele não foi apenas um aristocrata, mas um homem de ação e principalmente de armas. Antes de ser doge, Piero Orseolo, ou em português Pedro Orseolo, né? Orseolo, ele se destacou como um brilhante comandante da frota vêneta, combatendo piratas que ameaçavam o comércio no Adriático, era sua principal atividade. Ele era imensamente rico e respeitado. Um exemplo de ideal vêneto de sucesso militar e também comercial. A República de Veneza vivia um período de trevas nesse momento aqui. O doge anterior, chamado Pietro ou Pedro, né, Candiano, era um tirano muito odiado que acabou, né, inevitavelmente assassinado durante uma revolta popular que incendiou grande parte da cidade de Veneza, incluindo a Basílica de São Marcos. Né, o fogo fugiu de controle naquela época. Em 976, em meio às cinzas e ao caos, Pedro Orseolo foi aclamado doge. Ele não buscou o poder é que o buscou, né, como a única figura capaz de restaurar a ordem da República de Veneza naquela ocasião. O governo de Orseolo durou apenas 2 anos, mas mudou a República de Veneza de cabeça para baixo, mudou para sempre aí. Então, ele financiou com sua própria fortuna pessoal, era um homem muito rico, vamos lembrar, financiou com a sua própria fortuna pessoal a reconstrução da Basílica de São Marcos e do Palácio Ducal, o Palácio dos Doges, e também foi ele quem encomendou em Constantinopla a primeira versão da Pala d'Oro, o magnífico retábulo de ouro e joias que ainda hoje adorna o altar de São Marcos lá na Basílica, né, na Basílica de São Marcos. Ele estabilizou também as relações com o Sacro Império Romano Germânico e com o Império Bizantino. Muito diplomático, uma pessoa que tinha uma habilidade política imensa, né, trazendo uma era de prosperidade econômica após a guerra civil que aconteceu por conta daquele tirano que foi assassinado pelos vênetos, né, o doge tirano que foi assassinado pelos vênetos. E é importante comentar também que assassinaram ele e o seu filhinho. O seu filhinho tinha 8, 9 anos, entrou na encrenca também foi queimado junto. A pergunta que historiadores fizeram por séculos foi: por que ele desistiu de tudo? Né? Ele ficou apenas 2 anos. Em 2 anos ele fez tudo o que fez. Ele retoma a República de Veneza, a ordem na República de Veneza. Por que ele desiste disso? Né? Pedro sempre foi um homem de fé profunda, não depois, né? Mas ele sempre foi um homem de fé profunda. Mas o peso da política e a violência necessária para governar o angustiavam, né? Ele ficava angustiado por conta disso. Então o estalo final veio após o encontro com o abade San Guarin, né? E o eremita São Romualdo. Óbvio, naquela época não eram santos, né? Era Guarim e Romualdo, depois foram canonizados. Ele sentia ali que a sua alma, né, estava, digamos, em perigo no palácio, né? Ele se sentia desconfortável nessa posição de poder, de estar toda hora à margem de ser, digamos, corrompido de alguma forma. Né? Para ele, a verdadeira vitória não era conquistar mares,
mas conquistar a si mesmo e servir principalmente a Deus na humildade total. Ali na calada da noite, em 1º de setembro de 978, ele fugiu, Pedro Orseolo fugiu da República de Veneza, da capital Veneza, disfarçado, isso mesmo, ele colocou um disfarce e fugiu. Atravessou a Europa até chegar à abadia de Saint-Michel de Cusa, nos Pirineus franceses. Lá ele viveu como o mais humilde dos monges, o homem que antes comandava frotas, agora, na verdade, limpava o mosteiro e vivia em silêncio e oração. Ele abdicou a fortuna dele, ele não tinha mais nada, viveu em pobreza até o fim da sua vida, né? Então, é claro que ele deixou um grande legado e uma grande admiração, né? O povo o admirou e o admira até hoje na sua história, né? Ele morreu em 987, cercado por uma aura de santidade. Sua renúncia ao poder absoluto em troca da paz espiritual impactou tanto a cristandade que ele foi canonizado em 1731 pelo Papa Clemente XII. Então ele prova assim que a maior grandeza não está em sentar-se em um trono, mas em ter coragem de deixá-lo para seguir um propósito maior. E olha só que importante que lição essa atual, né? Tantos governantes que nós temos aí pelo mundo assumem o poder e não querem mais deixar, né? Não querem mais deixar e continuam se contaminando com isso. Espero que você tenha gostado do vídeo. Já te convido para curtir o vídeo, se inscreve no canal, não esquece de ativar o sininho das notificações, importantíssimo, para você, né, receber o conteúdo posterior que for publicado aqui. Também, né, se você quiser apoiar o canal Língua Mária, é possível fazer isso através do próprio YouTube, tornando-se membro do canal, ou se você quiser contribuir com o valor, enfim, que você bem desejar, eu deixo o Pix aqui do canal. Nós completamos 7 anos, o Língua Mária total, né? O Língua Mária, não apenas o canal, mas o Língua Mária em si completou 7 anos, que começou um pouco antes do canal, com aulas, principalmente aulas presenciais. Hoje a maior parte das aulas são online, e queremos seguir aí mais 7 anos também, é claro, contando sempre com seu apoio, com seu prestígio. E se você quiser aí aprender língua vêneta, e agora também junto com o italiano, eu vou ter um curso de italiano e vêneto, curso intensivo, onde as pessoas vão poder se aprofundar, principalmente pessoas de origem vêneta, vão conseguir aprender ambas as línguas aí, tanto a sua língua de origem quanto o italiano, que muitas vezes é necessário para vários processos aí, enfim, de viagem, isso, aquilo, em outros lugares da Itália, muito necessário. Então você tem o vêneto e tem o italiano também. É um intensivo. Mas como é que eu faço para saber? Como é que eu faço para me matricular? É preciso entrar no link que está aqui abaixo, eu vou deixar na descrição do vídeo, também nos primeiros comentários fixados. Só porque você entrou no grupo não está matriculado, tá bom? Você entra, é o grupo dos interessados, daqueles que querem saber mais, que aí depois eu vou mandar horário, valores, né, como vai funcionar o curso em si. Ainda não falei nada para ninguém, né? O curso ele está ali finalizando de ser estruturado, é um curso novo. As pessoas que fizeram o Vêneto até então não é mais o mesmo curso, é um outro curso, óbvio, já se nota, né, porque é um curso intensivo misturando ali as duas línguas, para as pessoas misturando, né? Vocês entenderam, trabalhando as duas línguas, não misturando, trabalhando as duas línguas, e assim vamos adiante. Então, entra nesse grupo e mais tarde a gente conversa melhor sobre isso, apenas eu e você. Se você tem interesse em reconhecer a sua cidadania italiana, ou seja, italiana, portuguesa, espanhola, qualquer cidadania europeia, entre em contato com a Alma Cidadania, única empresa de reconhecimento que eu indico, porque eu conheço. Então entre em contato com eles, diz que está chegando lá, falando com eles através do canal Língua Mária, que conheceu a Alma Cidadania aqui, para você conseguir depois, se você vier assinar contrato com eles, você conseguir um belo desconto aí no seu reconhecimento. Quem não menciona isso não consegue desconto, né? Essa é uma parceria que eles têm com o canal. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Te convido novamente a curtir, se inscrever e está bem. Strucco. Tchau, tchau.